Olá, professores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade na nossa TPC, né? A gente conversou com vocês há 15 dias, mas agora a gente, diferentemente da semana passada, que a gente estava falando muito da organização do tempo de vocês, das formações de vocês, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação das habilidades essenciais, né? Então, semana passada a gente conversou um pouco com vocês sobre a, a questão do cronograma integrado, das habilidades essenciais, das habilidades de suporte. Essa semana a gente conversa bastante sobre as habilidades essenciais de suporte, mas a aplicação delas nas atividades que vocês têm com os estudantes de vocês, tá certo? Então, lembrando um pouco do que a gente fez na semana passada, a gente conversou o que é a habilidade essencial, como que ela surge, né? Lembrando que dentro de tudo isso que a gente está vivendo, que a gente está passando, as habilidades essenciais, elas são um recorte das habilidades que os alunos precisam para ter no fim desse processo de aprendizagem, né? Então, para a gente pensar esse ciclo, né? Então, vamos pensar um aluno que está no quinto ano. Para ele ir para o sexto ano, ele precisa ter, no mínimo, essas habilidades que a gente está discutindo aqui com vocês hoje. Né? Então, as habilidades essenciais foi um recorte que a secretaria fez para que a gente pudesse ter um estudante que tivesse consolidado o suficiente para ter as aprendizagens necessárias para o ano série seguinte. Tudo bem? As habilidades de suporte são as habilidades que estruturam essas habilidades essenciais. Né? Às vezes elas são habilidades que são do próprio ano série, mas elas também podem ser de anos séries anteriores. Né? Então, você vai ter habilidade de ensino médio, que tem habilidade de suporte, lá dos anos finais. Né? Então, do sexto ano, do nono ano. São habilidades que auxiliam essa habilidade essencial, né, que vão ajudar na consolidação dessa habilidade essencial, tá? E todas essas habilidades, né, essencial, de suporte, elas estão nos materiais de apoio que a gente apresentou na semana passada. A gente falou do Aprender Sempre, a gente falou do Currículo em Ação, né? São as habilidades que estão sendo trabalhadas nas APs, né? Foi trabalhada na AD, na sequência digital de atividade, lá do CAED. Então, elas vão servir de auxílio para que vocês desenvolvam o trabalho de vocês. Então, para a TPC dessa semana, o que a gente precisa de material para que a gente consiga organizar essa formação? A gente está pedindo para vocês que vocês tenham em mãos o Aprender Sempre, né, os professores de componentes curriculares que têm o Aprender Sempre, e o currículo em ação para aqueles professores que não trabalham com Aprender Sempre, ok? Mas, principalmente, vocês precisam ter com vocês a habilidade essencial que está sendo trabalhada nessa semana, tá? Então, peguem essa habilidade essencial, porque ela vai ser fundamental nesse trabalho que a gente vai desenvolver hoje, para a gente pensar como que isso está acontecendo, como essa formação está acontecendo no ano série que vocês dão aula. Então, para iniciar nossa conversa, vamos fazer uma pequena reflexão. Com essa habilidade essencial que vocês têm em mão, essa habilidade essencial que vocês estão trabalhando essa semana, qual é o objetivo para o trabalho com essa habilidade? Qual é a intenção que vocês têm quando vocês estão trabalhando essa habilidade? O que vocês querem que o aluno de vocês consiga fazer com essa habilidade? Tudo bem? Vamos dar uns 5 minutinhos para que vocês pensem, para que vocês consigam refletir um pouco sobre essa questão e a gente já volta para conversar um pouco mais. Tá certo? Até já.
Já deu tempo? Não é para ser nada muito complicado, não. É só para a gente poder puxar essa conversa, né? Quando a gente está falando de intenção, quando a gente está falando de qual é esse objetivo com as habilidades essenciais, a gente, na verdade, quer falar também sobre como que vocês se organizam para isso, né? É fundamental que a gente entenda que existem diversos caminhos que podem ser traçados para que a gente consiga atingir esse objetivo, né? Qual é o caminho que vocês escolhem para chegar até lá? Então, definir qual é o meu objetivo em relação àquela habilidade também é pensar como que eu me estruturo para chegar nesse objetivo, né? Então, normalmente, como que a gente se organiza? A gente faz uma introdução, né? A gente apresenta essa proposta. É fundamental que a gente faça essa apresentação. É fundamental dividir essa responsabilidade com o estudante, né? A gente fala muito de corresponsabilidade, mas a gente apresenta isso para o estudante, a gente mostra para ele o que a gente está fazendo, a gente fala para ele o que a gente vai aprender, como a gente vai aprender, qual é o percurso utilizado para fazer esse caminho, né? Porque a gente precisa apresentar para que ele crie esse senso, essa responsabilidade de que ele também precisa parar para estudar, parar para pegar o material, assistir às aulas, né? Então, sabendo o que vai ser feito, ele tem condições de se organizar, né? A gente mostra esses objetivos, a gente fala das habilidades, a gente fala o que vai ser aprendido, como vai ser aprendido e o que ele vai ter no fim dessa aprendizagem, né? O que ele vai ser capaz de fazer. A gente tem que fazer esse aquecimento, a gente tem que conversar com ele, entender o que ele sabe daquilo, para que a gente possa saber também qual é o percurso que a gente está planejando, né? E, fundamentalmente, a gente tem que preparar essas situações de aprendizagem com uma intencionalidade que organize esse processo de aprendizagem, né? Porque a gente precisa fazer as descrições do jeito que a gente sabe que o nosso estudante entenda o que está acontecendo, né? Que exista essa conversa, essa troca. Porque para a gente entender se o trabalho vai ficar só nas habilidades essenciais, se a gente não tem que ir para as habilidades de suporte, é a gente entendendo como que a gente faz esse caminho, correto? Porque se eu vou buscar habilidade de suporte, é porque eu sei que o meu estudante precisa de um pouco mais de apoio, de ajuda para entender essa habilidade essencial. Então é fundamental que a gente consiga entender como que o estudante está em relação a essa habilidade, o que ele sabe dessa habilidade, para eu entender qual é a profundidade do nível de discussão, né, de complexidade que a gente vai apresentar para esse estudante. Para daí, no final, a gente conseguir fazer uma avaliação que compreenda aquilo que o estudante aprendeu. Porque quando a gente está falando de avaliação, a gente está falando de uma coisa extremamente abstrata. O que é aprender? Então, para a gente poder fazer uma avaliação que contemple o que o estudante sabe de fato, a gente precisa que ele seja participante desse processo, né? Então, a gente vai discutir com ele, a gente vai apresentar para ele, a gente vai fazer dele o nosso parceiro nessa troca e nessa caminhada, né? Então, eu falei aqui um pouco sobre a complexidade da criação dessas atividades, né? Eu falei aqui um pouco sobre como que a gente está organizando tudo isso. Então, é fundamental que a gente conheça um pouco da taxonomia de Bloom. O que é a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom é esse esquema aqui que está aparecendo para vocês. Ela foi criada por um psicólogo americano, né? Que é o Bloom colocou aqui esses verbos que eles estão hierarquizados, né? Eles estão hierarquizados num grau de complexidade. Então, se a gente pega a base dessa pirâmide, o verbo lembrar, ele vai apresentar uma situação, uma ação que é a mais simples dessas que estão apresentadas aqui, né? Então, lembrar é muito mais fácil de fazer do que entender, né? E aí, por aí, elas vão criando uma complexidade maior.
Então, no fim, eu tenho o criar, que é o mais complexo de todos. Então, se a gente for parar para analisar o currículo paulista, o currículo em ação, aprender sempre, eles estão organizados a partir da taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela também é conhecida como uma teoria de aprendizagem do processo da aprendizagem. Né? Então, ela fala desse caminho, ela fala desse processo que vai ser feito para que o aluno aprenda. Né? Ela está concentrada no campo cognitivo. Né? A nossa discussão ela vai ser feita no campo cognitivo. Mas ela também é um processo que vai ajudar a gente a entender quais são as estratégias que a gente vai utilizar com o nosso estudante e como que a gente vai fazer essa organização. Né? Principalmente porque a gente está falando aqui dessa hierarquização da complexidade dessas atividades. Né? Então, eu não começo uma atividade querendo que o meu estudante crie alguma coisa, porque criar é muito mais difícil do que lembrar. Então, eu vou começar essa sequência de atividades a partir do lembrar. E aí, eu vou caminhando, vou fazendo esse processo até chegar no criar. Porque daí o criar é o mais complexo disso tudo. Entende? Então, a gente está discutindo aqui hoje essa organização do currículo, essa organização das sequências de atividades. Na semana passada, a gente estava falando do cronograma integrado, e a gente estava falando da formação de vocês. Aquela formação de vocês é o que acontece, é o que organiza a aplicação das atividades que vocês vão fazer. Então, a gente estava falando como que vocês estavam se organizando, então a gente estava falando vocês têm a formação, que mostram a sequência de atividades, que falam um pouco de como trabalhar isso. Então, hoje a gente está falando de como que vocês aplicam isso. Né? E aí, nessa aplicação, entende que a gente precisa levar em consideração essa hierarquização da complexidade, esses graus diversos que existem entre as propostas que a gente possa fazer para o nosso estudante. Tá certo? Então, pensando um pouco naquele esquema, né, lá na taxonomia, a gente tem o verbo no infinitivo, né, que é o lembrar, que o lembrar, por exemplo, ele tem esse significado de reconhecer e reproduzir as ideias, né? Então, o que vai acontecer? O reconhecer, ele vai requerer que o estudante consiga distinguir e selecionar uma determinada informação. E daí o reproduzir, ele vai ser mais relacionado a recordar, né? Ele está nessa busca da informação. Qual que é a relevância dessa memorização? Então, quando a gente passa para o entender tem mais verbos ali no gerúndio, né? Mas o entender, ele significa estabelecer uma relação entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio que o estudante tinha. Então, é fundamental que a gente entenda que a informação é entendida quando o aprendiz, né, quando o estudante, o nosso aluno, ele consegue reproduzir com as próprias palavras. Então, quando o aluno está interpretando, eu sei que ele entendeu. Quando ele está exemplificando, eu sei que ele entendeu. Né? Então, a gente tem o verbo no infinitivo, mas quando a gente entende que quando vai para o gerúndio, a gente sabe que quando ele está fazendo uma daquelas ações, ele de fato conseguiu compreender o que está lá na outra. Né? Então, a gente vai fazer sempre esse jogo de ir e vir para entender como que a gente compreende as atividades. Então, o aplicar, ele está relacionado com a execução, com o uso, um procedimento da situação, né? Então, ele também pode abordar a aplicação de um conhecimento numa situação nova. Né? Então, quando o aluno está executando, é que eu sei que ele sabe aplicar. Né? Então, o aplicar entende que ele vai executar, entende que ele vai implementar. Aí a gente vai para analisar. O analisar é quando o aluno está diferenciando, eu sei que ele está analisando. Quando ele está organizando, eu sei que ele está analisando. Então,
ele significa dividir a informação em partes, né? Então eu sei que o que é relevante, eu sei o que é irrelevante. É importante que ele saiba fazer essa diferenciação, porque ele vai conseguir entender a relação de interdependência entre esse conhecimento e conseguir organizar isso para o que serve para ele e o que não serve para ele. Entende? Então, às vezes, dentro daquilo que está sendo proposto, ele não vai utilizar toda a informação que ele tem, todo o conhecimento que ele tem. Que ele vai precisar fazer uma diferenciação. Olha, isso aqui é necessário para resolver, isso aqui não é necessário nesse momento. Entende? Então, o analisar, ele consegue fazer essa diferenciação. Né? Então, é muito importante e é mais difícil de fazer do que os outros. Né? E o avaliar, eu vou realizar julgamentos baseados em critérios e padrões quantitativos e qualitativos ou de eficiência e eficácia. Então, eu vou conseguir checar se aquilo ali é verdadeiro ou não é verdadeiro, eu vou conseguir fazer uma crítica. Né? O próximo é o criar, que está lá no topo, né, dessa complexidade. E daí ele significa colocar elementos juntos com o objetivo de criar uma nova visão. Então, uma nova solução, uma nova estrutura, né, um novo modelo. Então, ele vai utilizar os conhecimentos e habilidades que o aluno já tinha para que isso desenvolva uma nova ideia, né, uma ideia original. Então, quando eu estou generalizando, quando eu estou planejando, quando eu estou produzindo, é que eu sei que eu estou criando. Então, essa estrutura da taxonomia de Bloom, ela é fundamental para a gente entender as sequências de atividades. Quando a gente está falando de sequências de atividade, a gente está falando dessa organização. Né? A gente não começa uma sequência de atividade lá do criar, a gente começa uma sequência de atividades do lembrar. E aí a gente vai criando esse grau de complexidade. Com esse grau de complexidade, a gente consegue fazer um processo de ensino-aprendizagem mais efetivo, mais eficaz. Né? E aí a nossa avaliação ela fica mais objetiva tanto para a gente quanto para o nosso estudante. Né? É fundamental que esse processo seja compartilhado. É ideal que esse processo tenha uma organização que tanto você, professor, quanto o seu estudante esteja familiarizado. Né? Ainda mais agora nesse momento que a gente está falando de ensino remoto, né? A gente possivelmente aí com as vacinas a gente logo volte para o presencial, mas a gente ainda tem muito aluno que está sendo atendido no remoto. Então, esse compartilhamento, entender essa estrutura dessa organização do processo de ensino-aprendizagem é fundamental nesse momento, né? Para o engajamento do estudante. Então, a gente vai discutir aqui hoje com vocês, dentro de cada área, como que se dá esse grau de complexidade, como dá essa organização nos materiais que a gente utiliza, tá certo? Então, só para a gente entender aqui, né, finalizar a nossa conversa, eu proponho mais uma reflexão, né? Então, quando eu pedi lá para vocês pensarem no objetivo, né, na intenção de vocês, agora eu puxo ela de novo, né? Esse objetivo que você pensou, essa intencionalidade que você teve para essa habilidade que você está trabalhando essa semana, ela contempla o grau de complexidade da aprendizagem que você pretende desenvolver para o seu estudante? Porque eu tenho habilidade em mãos, eu pensei no objetivo para ela. Esse objetivo que você cria, ele chega tão longe quanto você quer? Pensando agora na taxonomia, né? Eu quero que meu aluno crie uma coisa. Beleza, é o mais complexo. Qual é o caminho que eu pensei até lá? Agora, se eu tiver eu quero que meu aluno lembre. Qual é o caminho que eu estou criando até lembrar? Né? Quando você pensou lá, antes da gente conversar, qual era o objetivo de você? Qual era a sua intenção? E agora, pensando na taxonomia,
continua o mesmo? Vou dar um tempinho e aí a gente já conversa, tá certo? Até já.
A ideia é exatamente essa, assim, não é para ser muito complicado, não é para ser nada difícil, era só para a gente repensar essa situação, né? É só para a gente pensar nesse processo. Então, não tem certo e errado, né? Mas tem como a gente se organizar para ser mais transparente. É isso que a gente está conversando com vocês hoje, né? Como que eu faço esse caminho ser mais fácil e tranquilo, tanto para mim como para o meu estudante? Como que eu apresento isso de uma maneira objetiva para o meu estudante? Então, conhecer a taxonomia, conhecer como que ela é aplicada nos materiais é fundamental para a gente entender como que a gente cria atividades e situações de aprendizagem que são mais eficientes e mais claras, tá certo? Vocês vão ficar agora com os PCNPs das áreas de vocês e eles vão discutir com vocês como isso acontece, tá certo? Boa formação para todo mundo. Até a outra semana, daqui 15 dias. Um abraço. Olá, professores. Bem-vindos à nossa TPC de Ciências da Natureza e Matemática. Meu nome é Edneide, sou PCNP de Biologia. Olá a todos e todas. Eu sou a Maria Helena, PCNP de Matemática, e a gente vai iniciar os nossos trabalhos, né, com a apresentação do Mordecai também. Vamos lá, Mordecai. Bom dia. O meu nome é Mordecai, eu sou PCNP de Física e espero que tenhamos hoje um bom dia de atividades. Então, nós vamos iniciar a TPC de hoje, da área de Ciências da Natureza e Matemática, destacando o nosso objetivo, que é identificar a organização das atividades do material Aprender Sempre, na perspectiva da taxonomia de Bloom. Bom, agora a proposta é a gente fazer uma exploração do material Aprender Sempre. A gente pegou o componente curricular de ciências, como a Maria Helena já comentou com vocês, é do segmento anos finais, 9º ano, 2º bimestre. A aula estava prevista para passar no dia 24/5, não sabemos se o cronograma foi seguido, né? E a habilidade que nós escolhemos para desenvolver com vocês, ela é a habilidade EF09, CI08 e a CI09, né? Nós vamos discutir sobre esse material. No cronograma integrado, a previsão desta aula no Centro de Mídias, a gente checou, e ela está prevista para acontecer na semana de dia 24 ao dia 28. A sequência de atividade 2, que é a que nós vamos trabalhar. A gente gostaria de falar para vocês, e colocou a ficha aqui, sobre a consulta que pode ser feita no repositório, né? O repositório.educacau.sp.gov.br, quando nós queremos saber a respeito de uma determinada habilidade, em que aula ela estará e quando é que essa aula vai ser veiculada pelo Centro de Mídias, né? Então, o que a gente gostaria de destacar é que é importante que a gente faça essa pesquisa anotando a habilidade que a gente quer, né? Porque se nós vamos colocar o assunto, né, é muito difícil fazer esse tipo de consulta. Geralmente, a resposta que a gente tem é que não foi possível encontrar. Então, está ali, a consulta foi feita pela habilidade 08, né, e ela aponta para nós em que momento essa aula do 9º ano de Ciências Físicas e Biológicas será apresentada. Na consulta do estudante, ela também é possível, né, Maria Helena, fazer essa pesquisa. Então, você também coloca lá o componente curricular, o ano em questão, o série,
e ele vai dizer na semana, né, no caso aqui a gente colocou o período da semana, que dia que vai passar a aula referente àquela habilidade. Claro que essa leitura da aula da habilidade, nós professores que conseguimos fazer com mais tranquilidade, mas é importante chamar a atenção de que nós professores precisamos fazer as duas consultas para saber como está para o aluno, porque aí fica mais fácil todos os trabalhos que a gente desenvolve utilizando aquelas habilidades específicas, né? Como Maria Helena comentou, aquela habilidade ali 08 é uma habilidade essencial e é a que a gente vai apresentar do trabalho no material Aprender Sempre. Você tocou num ponto bem importante, de que quer dizer, nós estamos fazendo uma TPC para professores, né? Mas é importante também que o professor, ele transmita essas informações para o seu aluno, né? Que ele também saiba, né? Que ele também possa ter essa informação de que ele pode ir no repositório, ele pode consultar, né? Ele tem uma forma de consulta do estudante que pelo centro de mídias, né? Tem lá toda a informação nessa mesma tela que a gente está mostrando para vocês, e que é importante que o aluno tenha essa informação para que ele tenha mais autonomia, né? Ele pode consultar, ele pode ir e rever as aulas, ele pode retomar, né, quando ele sentir essa necessidade. E aí o professor também faz, né, toda essa divulgação, que faz parte do incentivo também, né, e é importante isso. Perfeito, porque muitas vezes a informação também de uma aula muda, se ele já faz a utilização dessa consulta com frequência, ele consegue acompanhar e até ajudar o professor, né? Olha, professor, houve mudança naquela aula. E a gente sabe que está no momento em que muitas vezes é importante, é necessário haver mudanças de programação e quanto mais a gente está atualizado, melhor, né? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o entrelaçamento das habilidades. Nesta sequência de atividade do 9º ano, que nós vamos trabalhar com vocês, temos duas habilidades essenciais, que é a 08 e a 09. As duas são da unidade temática Vida e Evolução. E o objeto de conhecimento, que vai ser trabalhado na sequência de atividade, é hereditariedade e ideias evolucionistas. Para que a gente possa trabalhar essas duas habilidades essenciais, nós vamos precisar de habilidades suportes. E, nesse caso, é uma habilidade do 6º ano e uma habilidade do 8º ano. Para nós aqui, no material do 9º ano, elas são suporte, mas elas estão presentes no material, no material como habilidades essenciais para o 6º e para o 8º ano. Vocês podem fazer essa consulta no material da matriz de referência. Lá vocês vão identificar que existe essa movimentação. Em alguns anos, a habilidade ela é essencial, em outros ela é suporte. Para o nosso trabalho aqui, estamos usando uma suporte do 6º e uma do 8º. O objetivo do conhecimento continua sendo célula e processos reprodutivos, para dar um suporte nos trabalhos de vida e evolução que é desenvolvido agora no 9º. Agora nós temos aqui a intencionalidade da sequência de atividades que a gente vai apresentar para vocês. Nessa sequência de atividade 2, né, ela prevê 6 aulas, cada aula tem um nome, eles fazem isso até para ficar mais fácil o desenvolvimento, e as suas intencionalidades. É muito importante, porque quando a gente está olhando a sequência de atividades, perceber qual é a intencionalidade de cada atividade e, na hora da checagem, se foi possível desenvolver tudo aquilo na sequência toda. Ok? Então, nós temos aqui bastantes intencionalidades nessa sequência de 6 aulas. E não esquecendo que a gente precisa fazer adaptações de acordo com a realidade que nós temos das nossas turmas, dos nossos estudantes.
Edi, eu acho que seria interessante a gente voltar um pouco nesse quadro, porque a gente colocar mesmo para os professores, né, que a importância de que para as outras sequências, né, eles pensem em fazer um quadro dessa intencionalidade, né, pensando que quanto mais eu conhecer sobre, né, as, as aulas, as habilidades essenciais que eu vou ter descritas em cada uma das aulas, transformando-as em pontos, né, que eu posso facilmente reconhecer para desenvolver com os meus estudantes, melhor vai ser, né, eu desenvolver toda o meu roteiro de atividades, né, quer dizer, eu tenho a aula que eu vejo lá no centro de mídias, eu vou desdobrar em intervenções minhas, né? Eu, como professor, vou ter intervenções, e onde é que eu vou planejar essas intervenções? Nos roteiros, né? E se faço esse desdobramento, ele fica muito mais fácil de visualizar o que é que eu preciso, quantas aulas eu vou precisar para fazer esse desdobramento, aquilo só que está na atividade, ela é suficiente? Como é que eu faço isso com as minhas aulas que eu ainda tenho para trabalhar aquela habilidade que eu tenho lá descrita na aula, trabalhada na aula, que pode ser né, a minha habilidade, que tanto pode estar sendo trabalhada no bimestre, como em recuperação e aprofundamento. É muito importante essas observações que você fez, Maria Helena, porque mesmo nós, quando pensamos em preparar esse ATPC, na elaboração desse ATPC, pensamos na importância de deixar mais claro aquelas informações que estão no caderno, né? Que a gente olha o caderno do estudante, o material do professor, mas mesmo assim, como nós já fizemos naquela TPC sobre roteiros, a importância de organizar o material para preparar os trabalhos com os alunos, né? Muito importante. Agora, pessoal, a gente vai fazer a exploração do material Aprender Sempre, esse que a gente comentou, né? Então, colocamos aqui na tela para vocês qual é o material, que é o Aprender Sempre Caderno Caderno do Professor, volume 1, o componente curricular, que é Ciências, esse que a gente está pesquisando, o segmento, né, que é anos finais, sequência de atividades, que é a SA2, prevista para desenvolver no Centro de Mídias essa semana, do dia 24 ao dia 29, nono ano, segundo bimestre, as páginas em questão, da página 21 à página 44. Então, nós vamos mudar agora a tela para começar a apresentação para vocês. Bom, então agora nós vamos para a parte da exploração do material, né, de acordo com o objetivo nosso lá da TPC, né, que é identificar, na construção dessa sequência de atividades, a forma de organização da taxonomia de Bloom, né? Então, a gente, olhando para o material que está aberto, a gente tem o primeiro contato com o professor, né, que vai falar sobre qual é a unidade temática, quais são as habilidades que sustentam essa construção. Então, vocês vejam que a gente destacou aí informações que são importantes para a gente começar essa leitura, né, da sequência de atividades, né? Então, ela destaca qual é a habilidade, né? A gente tem duas, como a gente até viu naquele quadro inicial lá, que a gente apresentou para vocês, né, com várias informações. Então, essas são as habilidades essenciais, né, a 08 e a 09, que são do nono ano, né? Aí, essas habilidades essenciais, elas precisam da habilidade de suporte, que é uma do sexto, e a outra do oitavo ano, né? Como é que se chegou a essa
a escolha dessas habilidades de suporte, né? Aqui a gente vê que no texto, que foram, a partir da análise dos resultados de avaliações internas e externas, que revelaram fragilidades dos estudantes nas habilidades dos anos anteriores, né? Então, isso é um indicador, né? A partir desse indicador é que foi feita essa proposta. E é claro que o professor, né, vocês professores, têm condições de olhar para essas propostas, né, olhar e fazer também as suas adaptações, né, a partir do movimento que vocês tenham feito no primeiro bimestre e que vão revelar para vocês também dificuldades, né, vão revelar as fragilidades dos estudantes nesse momento. Né? Então, a gente sabe que o foco é a habilidade essencial, né, para esse ano, ela foi uma decisão que foi tomada, mas também que isso tem que ser feita a devida adaptação, dependendo da turma que vocês tiverem, do grupo de alunos, se vocês estão trabalhando remotamente, e aqueles alunos que estão indo presencialmente. Então, nesse momento, eu tenho que levar uma série de variáveis em conta, né? Eu tenho que pensar, né, e organizar, né, e aí eu vou ter os roteiros para serem feitos. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é dar todas essas informações para vocês, e não que elas já não existam aí, elas estão aí, né? Mas como é que eu, nesse momento, eu organizo todo esse material e olho para essa organização da taxonomia de Bloom para ter pistas da condução desse trabalho, né? Então, nesse momento, né, a gente destacou aí várias frases que a gente acha importantes, né, que o objetivo é recuperar a aprendizagem, desenvolver as habilidades esperadas em ciências para o 9º ano, né, e aí a gente tem dentro da área, a gente pode estender isso para os outros componentes curriculares, né, eu vou pensar isso, como é que isso fica, né, em matemática, como é que isso fica no ensino médio, quando eu tenho, né, a parte de biologia, química, física, né, e a gente pegou um exemplo de ciências, porque a gente imagina que, a partir desse exemplo, né, vocês podem extrapolar para o seu componente curricular, escolhendo uma habilidade e fazendo todo esse percurso que a gente quer fazer. Né? Uma observação, Maria Helena, que mesmo no material de quem utiliza o currículo em ação, né, quem utiliza, não tem o Aprender Sempre, só tem o currículo em ação, também é possível fazer essa leitura, e quando identifica na habilidade essencial, identifica no seu grupo de alunos uma dificuldade para trabalhar aquela habilidade essencial, ele pode fazer um estudo no material, matriz de referência, matriz de habilidades, né, de referência, para poder ver qual a habilidade que seria importante ele retomar, utilizando os mesmos materiais que já tem na rede, inclusive. Eu queria destacar que vocês podem observar aí, nessa explicação toda, que tem o planejamento das atividades, né? Colocando quantas aulas vão ser necessárias, ou quantas aulas estão previstas para serem desenvolvidas a essas atividades que estão aí do lado direito, né? O papel da célula na genética, né? O núcleo, as células reprodutoras, enfim, a gente tem uma lista aí que vai até a 5ª e a 6ª aula. Só uma observação, que essa organização que eles passam ajuda muito o professor na hora de preparar o seu roteiro personalizado com os estudantes, porque, de acordo com as necessidades dos estudantes, vocês podem precisar de mais aulas ou menos aulas para poder desenvolver. Tem uma questão que está colocada aí, né, que eles ressaltam que
a sequência de atividades, ela deve favorecer a interação, o compartilhamento de conhecimentos e a colaboração entre os estudantes, né? E que, claro, para você fazer tudo isso, nesse momento, você tem que pensar nos protocolos de higiene, no distanciamento, que estão estabelecidos para essa questão da prevenção da Covid-19. Perfeito. É muito bom saber que até no material a gente já tem essas preocupações o tempo todo nos norteando, né? Muito bom. Uhum. Agora, começando aqui, Maria Helena Moderai, nós temos aqui a primeira aula, né? Vem o nome da aula e os objetivos de aprendizagem. Sempre vem, porque é importante sempre, até o final, a gente fazer a checagem se aquela sequência de atividades, né, que estão relacionadas aqui, se foram suficientes, né, para a aprendizagem daquela habilidade e conquistar esses objetivos de aprendizagem aqui. Então, como a gente está fazendo uma identificação aqui da taxonomia de Bloom, nós tomamos o cuidado de fazer uns apontamentos, né? Então, aqui, no iniciando, nós identificamos da taxonomia a parte que é referente ao lembrar. É um momento de retomada que a gente tem com o aluno, para ver os conhecimentos prévios que ele tem sobre determinado assunto, e também conversamos com esses alunos, conversamos com ele para eles saberem o que eles vão aprender. No caderno, no material do aluno, também tem falando quais são os objetivos de aprendizagem. Para nós, professores, é importante sempre retomar e falar para eles sempre terem pontuados qual o momento que está sendo desenvolvido. Tanto que aqui nesse material, pessoal, tem aqui anotado que está sendo retomado uma habilidade do sexto ano e que ela é importantíssima para dar continuidade. Então, pensando que o nosso currículo, ele é em espiral, é importante a gente ver como pegar uma habilidade de outro ano, dar um suporte, que é o caso dessa, para desenvolver. Então, nesse momento, pensando na taxonomia de Bloom, nós identificamos a etapa lembrar dos alunos, que é as retomadas. Ela vai dar sequência aqui no desenvolvendo, mas aqui no desenvolvendo já começa a ampliação. Aí, na próxima página, ainda na aula 1, nós temos também identificado o entender, comentado na taxonomia de Bloom. Então, essas leituras, essas identificações da taxonomia, nós percebemos em vários momentos da sequência didática. Tomamos o cuidado só de marcar algumas para poder mostrar para vocês, porque senão ficaria, assim, muita informação numa única página. Então, nesse daqui é a parte da taxonomia que fala do entender. É quando o aluno, ele já consegue fazer uma compreensão maior do que está sendo desenvolvido. Então, seguindo o objetivo de todas as atividades. Aí nós temos também uma coisa importante, pessoal, que a gente fala tanto de metodologias ativas, né? E neste material, ele já considera e dá uma dica para o professor de trabalhar com a aula invertida. Porque como trabalhamos com muita pesquisa, principalmente nesse momento de pandemia, onde tem muitas aulas que são remotas, o trabalho respeitando a autonomia, o protagonismo do estudante, né? O quanto que a gente pode, num trabalho orientado, ajudar o aluno naquele momento que ele está fazendo o estudo em casa, ou mesmo em pesquisa na escola, e trazer essa pesquisa para uma ampliação na aula. Então, esta aula invertida, ela é proposta em muitos momentos nessa sequência de atividade aqui. Quer comentar alguma coisa, Maria Helena? Eu ainda voltaria, na primeira, no lembrar, que é para destacar uma questão que são as perguntas, né? A importância de nós
fazermos esse lembrar a partir do estímulo à reflexão com questionamentos, né? Então, questionar do que são feitos os seres vivos, o que se entende por célula, o que você entende por citoplasma, enfim, a gente fazer esse questionamento, ele está aí, né? Ele está nos comentários, né? Em toda a orientação de como desenvolver esses objetivos de aprendizagem, né? E como é que eu faço, como é que eu inicio isso, né? Eu considero que eles são muito importantes nesse início, que é justamente a retomada. Eu retomo a partir do quê? Né? Eu retomo a partir das habilidades de suporte, fazendo com que meu aluno lembre, né? Se ele não lembrou, ele tome contato, ele tenha a curiosidade, despertar mesmo o espírito de investigação, do estudante querer saber mais a respeito daqueles temas, né? E esse é o papel do professor, né? É ele quem vai fazer esse tipo de questionamentos, é ele que vai colocar já no seu roteiro, como é que ele vai abordar esse tema, né? Então, daí a importância de planejar, de ter intencionalidade, de pensar que eu vou trabalhar com esse meu estudante no sentido de ter uma interação, mas de ter uma qualidade nessa interação. Como é que eu vou fazer com que o estudante desperte para esse tipo de atividade que está sendo proposta? Sim, e aqui, até no próprio material, só que ele utiliza como... por isso que é importante as adaptações, né, nos roteiros, que aqui ele comenta, né? Organize um quadro na lousa e registre as informações trazidas pelos estudantes durante a roda de conversa, né? E incentivar a interação, como Maria Helena comentou. Pensando nos nossos roteiros, muitas vezes a gente vai colocar como esse organize numa aula que a gente vai projetar para ele, na aula virtual, e também colocando no roteiro, para organizar as ideias. Então, o lembrar é um aquecimento muito importante para poder a gente dar sequência na sequência de atividade. Aí, sobre o entender, tudo bem, Maria Helena? Mais algum comentário? Não, eu acho que a gente pode passar, eu acho que a gente pode, né? Vários momentos, até aqui da aula invertida, né? Também, a gente comentou. Aqui, sempre os momentos, a gente tentou deixar, principalmente nessa primeira sequência de atividades, algumas informações importantes de orientação que a gente pode pedir para o aluno de registros. O tempo todo tem muito a ideia de orientar os registros e as pesquisas, que tem muito a ver quando a gente pede, como o exemplo aqui da aula invertida, você está pedindo uma pesquisa, como que você vai orientar esse registro da pesquisa, né? Então, dando sequência nas atividades, nós estamos seguindo aqui ainda na aula 1, e vamos entrar na aula 2, que também tem seus objetivos de aprendizagem, porque é separado por aula, mas a adaptação é de você, professor, sempre. Então, dando a continuação, a estrutura do material é sempre a mesma, ela vem sempre o objetivo da aprendizagem, a organização da turma, o material necessário, tudo ajudando muito a gente preparar as aulas, e o iniciando e desenvolvendo. Depois, nós temos o finalizando, né, da aula, mas aqui no caso, só para no desenvolvendo, antes de a gente chegar no final, chamando a atenção de vocês para a parte da taxonomia, que é do aplicar. Então, aqui no aplicar, nós temos uma atividade que foi solicitada, que o professor solicita para o aluno, né, que é para ele organizar os dados, como ele estava aqui construindo, só retomando um pouco,
ele estava fazendo uma célula e colocando as organelas, o professor enfatiza a importância das cores e das organelas que ele precisa para construir. Então, a gente não vai ler toda a atividade, porque senão o ATPC fica muito longo, mas só para vocês entenderem que nesta parte está sendo utilizado, está sendo aplicado a parte da taxonomia de Bloom, o aplicar, a parte em que o aluno começa a fazer as suas identificações e utilizar o que ele está aprendendo sobre o assunto, ok? Na próxima página, nós ainda temos a finalização da aula, e então aqui sempre na finalização da aula é o momento em que você faz as verificações, o professor usa, todo o tempo da aula, ele está fazendo as avaliações, né, certificando se houve ou não aprendizagem. E no final, mais do que nunca, né, ele pede, nesse caso aqui, pede a exposição dos modelos, né, que foi construído, mas só para a gente se pegar um pouco na informação de que também é o momento em que ele verifica se houve a aprendizagem. Agora nós temos aqui a aula 3, né, que é células reprodutoras, os gametas, tem a organização da turma, que é em grupo. Chama atenção, pessoal, que durante a dinâmica, ele pontua no material que é necessário que você estimule atitudes como o respeito ao outro, a participação, a curiosidade e a investigação científica sobre o tema. Inclusive, tanto a socioemocional como a investigação científica são temas trabalhados nas ATPCs do Centro de Mídias e das diretorias de ensino. Agora nós vamos entrar na aula 4, e nesta aula 4 também tem as aprendizagens, os objetivos da aprendizagem, como nas outras também. Tá? E na aula 5, ele pontua que ele está começando a trabalhar a habilidade 09, ele tinha trabalhado até então a 08, e a partir daqui ele começa a 09. Também apresenta os seus objetivos para fazer o desenvolvimento. Aí nós temos aqui, nesta atividade, o item da taxonomia de Bloom, a gente pontuou aqui, o analisar. Nesse do analisar, ele está organizando o conhecimento do aluno em tabelas. Então, esta parte da taxonomia fica muito claro nessa atividade. Nesta mesma página, a gente observa, na finalização, a preocupação em fazer mapa conceitual, que é o criar. Pensando na taxonomia de Bloom, ela é criar. Temos também essa pontuação em outros momentos do material. Temos também aqui, quando ele faz a proposta também de fazer um mapa conceitual, mas até comenta sobre o brainstorm, que é a expressão em inglês, né, que significa tempestade cerebral, explicando como que pode ser desenvolvido com o aluno, essa ação. Nós temos aqui também, no material do aluno, a identificação da taxonomia aqui, do criar, né, esse mapa conceitual que é solicitado para o aluno. Então, estas foram as observações que a gente gostaria de mostrar para vocês, presentes nessa sequência de atividades do 9º ano, né? Agora nós vamos retornar para o outro PPT. Bom, pessoal, a gente espera que, né, a gente tenha conseguido dar um panorama, né, sobre a importância de trabalhar as habilidades essenciais, as habilidades de suporte, né, a questão da intencionalidade da sequência de atividade, e a gente tenha percorrido, né, a taxonomia de Bloom, né, com seus passos, lá, lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, com o objetivo de ver que esses passos, eles ajudam na organização do tema, né, dessas habilidades, para
que eu tenha, né, a possibilidade de verificar se eu realmente, né, conseguir aprofundar a habilidade até a necessidade que eu tenho, né, de aprendizagem com os meus estudantes. Eu acho que quando a gente percorre todo esse caminho e tenta verificar se a gente conseguiu fazer com que o aluno lembre, com que ele entenda, com que ele aplique aquele conhecimento, que ele analise, que ele consiga avaliar, inclusive, a sua aprendizagem, e que ele crie, né? Nós temos que pensar o seguinte, que não são todos os momentos em que eu chego a esse fim, né, do criar, né? Depende muito da intencionalidade que a gente tem, né? Num determinado momento, eu tenho uma intencionalidade que eu preciso saber o que o meu aluno já conhece a respeito desse tema. Bom, então eu vou trabalhar muito bem o lembrar, o entender, e vou verificar se as atividades que foram desenvolvidas, se elas foram suficientes para suprir isso, né? Eu acho que essa organização que é dada na taxonomia de Bloom, ela é importante porque auxilia a gente a verificar, a dar um parâmetro para o tipo de trabalho que a gente está fazendo. Quer dizer, eu planejei suficientemente a atividade para que aquela habilidade ela chegasse a se concretizar, né? O aluno desenvolveu aquela habilidade, né? A gente fez isso com a exploração do material do Aprender Sempre, com a sequência de atividades que a gente escolheu para aquela determinada habilidade essencial e suas habilidades de suporte. Quer dizer, e o que a gente espera? A gente espera que você, professor, faça esse percurso também, né? Ele é um exercício que vai muito mais dar informações de como é que o trabalho está acontecendo, né? A gente espera que isso tenha ajudado, né? Então, a gente tem uma proposta aí de mão na massa, né? Que é que vocês retomem aquela habilidade que vocês pegaram lá no começo, quando o Fernando falou, vamos ver qual é a habilidade que vocês estão trabalhando, né? Então, você está trabalhando com uma habilidade essa semana, e a gente propõe que vocês façam esse percurso no material do Aprender Sempre, né? E também possam enxergar esses passos da taxonomia de Bloom. Né? Então, a gente coloca aí qual é o material. O material, na maioria dos casos, será o Aprender Sempre, né? Ou, se você quiser escolher o currículo em ação, mas é importante ver no caderno do professor, porque ele tem toda uma orientação de como é que isso está sendo desenvolvido, quais são as sugestões, então, vocês vão poder pensar nas adaptações, naquilo que é possível, como é que eu faço esse meu lembrar, né? Como é que eu vou explorar até esgotar isso e fazer com que o estudante também percorra esse caminho, né? E eu acho que uma coisa importantíssima que a gente quer deixar para vocês é que o estudante tenha essa informação. Quer dizer, o que é exigido, o que é colocado para ele, o que ele precisa desenvolver para que ele possa desenvolver a habilidade, digamos assim, né? Quer dizer, eu tenho uma habilidade, como é que eu sei, né, em que momento eu estou, como é que eu consegui desenvolver, né, esse conhecimento por parte do aluno, daquilo que ele precisa, né, do envolvimento que ele tem que ter, das atividades que ele tem que desenvolver. Quer dizer, quem é que dá essa informação? Inicialmente, você, professor, né? Ele pode ter também lá no material, no caderno do aluno, mas eu acho que em grande parte como é que você descreve para ele o que você espera dele ao final desse percurso, né? E isso também a gente entende que
um ponto muito importante para o engajamento, né? Então, como é que esse aluno vai se engajar mais ou menos na medida em que ele também tome consciência de qual é o papel dele nesse movimento todo, né? Então, a gente colocou aí, né, o componente curricular, né, que cada um vai colocar o seu, qual é a sequência de atividades, o ano série que você escolher para fazer esse exercício, a data da aula do centro de mídias, se ela já ocorreu, se ela ainda vai ocorrer, o horário dessa aula e quais são as habilidades. Qual é o seu foco, né? Porque quando eu tenho esse foco, a intencionalidade e planejo, eu chego mais facilmente a esse objetivo que eu tanto espero, que é a aprendizagem do meu estudante. Bom, pessoal, agora nós chegamos ao momento da avaliação. Solicitamos que acessem o link na descrição do vídeo para essa avaliação e sugestões para os próximos temas. E uma observação, todos os materiais utilizados descritos aqui e o PPT da formação estão em forma de link na descrição do vídeo. Agradecemos a participação de todos e nos encontraremos na próxima TPC da área de Ciência da Natureza e Matemática. Espero que tenhamos contribuído para o trabalho de vocês, para o desenvolvimento e para a aprendizagem dos nossos estudantes. Quero agradecer, a gente trouxe esse tema porque a gente acredita que ele vai poder fazer com que vocês tenham uma visão de todo o trabalho que está sendo desenvolvido, né? Vocês podem fazer essa retomada, vocês podem avaliar, enfim, como é que esse trabalho com as habilidades essenciais e as habilidades de suporte estão se desenvolvendo, né? E sempre pensando assim, não é para que eu pense naquilo que não deu certo, é para que eu pense que ele é um passo para o que eu tenho pela frente, né? Aquilo que a gente já falou na nossa TPC no último, quer dizer, eu tenho que pensar, olhar para o passado para planejar o futuro. Então, como é que, com base naquilo que eu já consegui fazer, eu planejo o que tem pela frente? Tá? Obrigada e até uma próxima. Bom, termino então aqui também, só observando, né, que dentro dessa TPC, nós estamos verificando, então, o seguinte, dentro do conceito, né, de que nenhum aluno fica para trás, e aí nós podemos sempre recuperar, numa situação de pandemia, esse problema da defasagem nas atividades que procuramos no suporte para tentar recuperar, e como as colegas falaram, sempre com o olhar na recuperação do aluno, do estudante. Então, até a próxima. Muito obrigado.